Acho que eu indicaria o que eu fiz, né? Porque eu passei por algumas formações durante minha vida e a primeira grande porrada que eu tomei, porque vou falar, professor, hoje venho aqui, falo com algumas convicções e eu quero dar bem claro para quem está assistindo, eu tô longe de ser a pessoa que eu quero ser, tá? Tô longe, então me perdoem até se eu estou falando alguma coisa aqui que está sendo dura, que está sendo difícil escutar, ou a forma que eu estou passando aqui, me perdoem. Mas eu passei um grande período da minha vida patinando, tá? Eu falo para vocês que de 98 até 2009, eu patinei na profissão. Não foi pouco tempo, né? 98 para 2009 foi bastante tempo. Eu patinei e falo para você que o que me fez patinar foi o fato de eu não me conhecer. O fato de não me conhecer. Eu tive coragem de fazer um curso chamado Empretec. E dentro desse curso, a primeira coisa que aconteceu foi a mulher falou assim para mim: tá, por que você está aqui? Aí eu falei: olha, essa aqui é a minha última tentativa de empreendedorismo. Eu sempre empreendi, mas eu nunca ganhei dinheiro. Não ganhei dinheiro de verdade. Eu era um cara solteiro, que tirou dinheiro para Carnaval de Salvador, para trocar de carro e tudo, mas eu sacava que assim, o dinheiro que eu ganho dá para me sustentar dentro da casa dos meus pais. Quando eu for casar, quiser ter filho, pagar uma escola legal, isso não vai dar para mim. Em 2009, eu tive a coragem de procurar o Empretec. E a primeira coisa que me perguntaram foi: por que você está aqui? Eu falei: porque o empreendedorismo, eu sou muito azarado. Olha, eu tinha uma academia assim, essa academia começou a crescer, aí tomaram o meu ponto, aí eu tive que ir para outro lugar, só que esse lugar que eu fui chove, quando chove destrói todo o asfalto, acaba com tudo, os alunos não conseguem enxergar e tal, tal. Eu falei para ela assim, eu chorei uns 15 minutos por essa mulher, pensando que ela fala assim: tadinho, né? Poxa, realmente, aqui está no lugar certo. Ela falou assim: olha, esquece esse discurso, se você quiser continuar aqui, a primeira coisa que você tem que assumir é que você é incompetente, que você não, com essas palavras, tá? Você é incompetente, você até agora, você tem 11 anos, você tem até agora fazer esse negócio aqui, é porque o problema está com você, olha o tanto de desculpa que você arrumou para mim. Vou citar três aqui: está chovendo, arruma uma van e vai buscar o aluno em casa. Arruma solução, você está arrumando problema, você está focado no problema, você não consegue olhar o problema de cima para baixo. Você está deixando que o problema tome conta de você. Cara, eu comecei a ficar assim, ó. Eu fui encolhendo na cadeira e essa mulher começou, e pá, e falou: ó, eu vou deixar você fazer esse curso, porque tinha uma entrevista, não sei se o Empretec ainda tem essa entrevista, Tem mas tinha uma admissão. entrevista. Eu vou deixar você fazer esse curso, você vai fazer aqui e tal, e lá no final nós vamos conversar de novo. Cara, e aí na hora que eu entrei, começou os professores lá, pô, turma do Sebrae, muito legal, a me trazer, né, o que era o empreendedorismo, que eu não conhecia. Eu era, na minha cabeça, professor Fausto, o professor insubstituível da minha academia, que se eu saísse da minha academia, do salão da academia, aquilo ia acabar, porque ninguém ia atender melhor do que eu. Eu não cuidava do marketing, não cuidava da limpeza, não cuidava do atendimento da recepção, das vendas, eu não cuidava de nada, eu cuidava de prescrever treino para os alunos. Quando eu comecei a entender que empreender era muito mais complexo do que eu fazia, quando eu comecei a entender que o que eu precisava para ser bem sucedido só dependia de mim, a minha vida virou. Eu tinha um negócio que não passava de 350 alunos, foi para 1.800 alunos em 6 meses, cara. Meu Deus. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, foi um dinheiro que eu falei: caraca, que legal. Eu comprei esses imóveis aqui, eu comprei tudo na época. Aí em 2012 construí minha casa, casei bem. Aí, porra, 2016 tive a oportunidade de fazer os investimentos da Smart, sangrei a minha empresa aqui, tirei da empresa, eu coloquei lá. E assim, mas porque eu mudei o comportamento e eu comecei a entender que se eu não tivesse dado esses passos, eu tinha parado ali. Eu tinha que fazer outra coisa. Mas o problema estava em mim. E a partir daí eu comecei então a entender. Então a primeira coisa que eu entendo é mudar o comportamento mesmo, sabe? Porque quando você muda o comportamento, você entende, começa a entender que o problema está em você,
eu acho que 50% do caminho já foi andado. Porque a gente costuma culpar tudo, a gente conversou isso aqui já. Mas a culpa nunca é nossa. Então, quando você muda o comportamento, esse curso Empretec foi muito importante para mim nesse sentido, de dar esse estalo. E depois eu fiz outros. Os outros foi muito impactante, foi a Metanoia, que eu fiz lá com o Roberto Trajan, que também me ensinou muito sobre a cultura, sabe? A cultura das empresas. E aí eu dei outro salto quântico aí, porque aí eu comecei a fazer em 2009, fazer. 2016 meti as caras, 2017 eu fiz o Metanoia, por quê? Porque eu cresci de uma forma que não estava dando conta mais de administrar. Então eu entendi que eu tinha que ter a cultura da empresa, 10 Patricks onde eu estava. Eu estava no CREF, eu estava com 4 Smart, eu estava com a minha empresa familiar, a minha empresa familiar quebrou, tá? Falo para vocês, eu tive que desconstruir isso aqui para eu crescer. Aquela história lá do início, que você tem que se desconstruir para construir, eu tive que quebrar esse negócio para sair da zona de conforto. Então, se eu queria dar um passo, eu poderia estar ganhando aqui 20, 30 mil, confortável para dar o salto quântico. Isso me sustentava muito bem. Eu tinha que passar um perrengue, eu tinha que dar um choque, eu tinha que ir lá no fundo do poço. Tem um livro que eu gostaria também, que quem está ouvindo a gente aqui chama Antifrágil, Nassim Taleb. Né? E ele fala justamente isso. Quando você está, cara, numa situação difícil, aí você tira força, você renasce você vira fênix, renasce das cinzas. Você começa com mais força, e você, pum, dá aquele salto. E eu precisei de fazer isso para dar esse salto. Então a Metanoia me ajudou muito também. Então o primeiro foi identificar o comportamento do Patrick, como que era, e depois foi, eu preciso fazer outros Patricks com a mesma cultura, com a mesma forma de pensamento, para eu conseguir crescer e dar conta de tomar de conta que a gente tem com a mesma visão. Então a Metanoia foi sensacional, lá com o Roberto Tajan também, foi sensacional. E a partir daí a gente tem feito isso. Então, assim, o CREF para a gente é uma forma tranquila de lidar, porque a gente tem pessoas lá dentro que têm a cultura, as empresas têm a cultura, então a gente conseguiu disseminar isso de uma forma muito legal. Né? Então, hoje eu falo para você que a gente está pronto para crescer.